Então a gente vai falar de algo bastante importante agora na programação, que são instruções condicionais. Elas vão permitir que seu programa possua várias ramificações diferentes baseadas no que o seu usuário vai inserir. Então uma resposta pode designar para um caminho ou para outro, dependendo do que ele informar ao programa, ao prompt. E você tem algumas formas diferentes da gente implementar isso. Então vamos lá. Então, assim como você viu em Scratch, em si a gente tem familiaridades entre eles dois. Em vez de um bloco, a gente vai ter esse tipo de estrutura, que é o if, um se, duas chaves e a expressão booleana aqui. Vamos supor que a expressão booleana seja x é maior ou igual a 10. Então vamos lá, vamos supor que no primeiro caso x seja 11. Sendo maior ou igual a 10 é verdadeira. Então vai executar tudo que está dentro das chaves de cima para baixo. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que dessa vez x não seja 11. X vai ser 1. Bateu a condição? Não, não bateu a condição. Então ela vai simplesmente ignorar esse bloco daqui. Partindo para outra premissa, agora em vez de um caminho só, a gente tem dois caminhos. Então vamos supor o mesmo caso, que a expressão booleana seja x é igual ou maior que 10 e que x é 11, assim como na outra vez. Então vai executar tudo de cima para baixo e a expressão vai ser avaliada como verdadeira. Mas aí vamos fazer o mesmo caso. X não é 11 mais, x é 1. Então, em vez de ela simplesmente ignorar, ela vai vir para o else. Em uma tradução direta, if é se e else é se não, execute isso. Então, sempre que for verdadeira, o se vai ser priorizado. Sempre que for falsa, o else, o se não, vai ser priorizado da mesma maneira que o se, sempre de cima para baixo. Mas dá para a gente complementar isso aqui fazendo cadeias. Como funcionam as cadeias? Basicamente, em C é possível fazer uma cadeia de if else. Significa que cada expressão é mutuamente exclusiva, ou seja, conectadas entre elas. Supondo que a primeira seja x é maior ou igual a 30, a segunda seja x é maior ou igual a 20 e a terceira seja x é maior ou igual a 10, se x não for nem 30, nem 20 e nem 10, ela vai ser jogada para o else e assim vai ser executado. Mas não precisa ser necessariamente dessa forma. Significa que elas vão ser blocos de condições isoladas e caso você queira atribuir um se não, um else, ela vai se conectar ao primeiro if que ela achar que estiver mais perto. Agora vamos dar uma olhada em um tipo diferente de condicional, o switch. O switch é uma estrutura de condicional que a gente permite enumerar casos discretos em vez de dependendo em expressões booleanas. Significa que aqui não tem verdadeiro ou falso. A gente tem os valores colocados pelo usuário que podem corresponder a um tipo de caso. Então, nesse caso aqui, int x, ele vai pegar um int. E aqui é a variável que ele vai estar analisando. Então, vamos supor que getInt, na primeira vez, seja 1, ele vai vir no caso 1 e vai executar. Explicando o código linha a linha, vamos supor que o primeiro x está pegando um número aleatório e que o primeiro número seja o número 1. Ele vai corresponder a esse caso. De uma próxima vez, ele vai pegar o número 2, vai corresponder a esse caso. Numa próxima, o número 3, ele vai corresponder a esse caso. Se ele não corresponder a nenhum desses números, vamos supor que o próximo número seja o número 21, como não está em nenhum caso, ele vai para o default e ele vai executar o default. Tanto que até no exemplo aqui é sorry, que é desculpa, o número não está dentro dos casos. O break, em cada seção de código, é porque em um comportamento sem break, ele passaria direto. Então vamos supor que esse break não exista e que o caso 1 agora acontece, mas já passa diretamente para o caso 2 e assim sucessivamente. A não ser que você queira esse comportamento, é sempre ideal que a gente use break em cada caso de switch. A próxima estrutura condicional não é de fato uma estrutura, e sim mais um atalho, um jeito de deixar seu código mais bonitinho. Que como vocês podem ver na esquerda, a gente está usando aqueles blocos que a gente viu anteriormente de if else para avaliar booleanos. E na direita a gente está vendo uma variável sendo colocada com a expressão, uma interrogação e dois pontos. O que é essa interrogação e esses dois pontos? É o operador ternário. A interrogação nesse caso aqui está representando o if. E os dois pontos, o else.
Para lidar com pequenos condicionais e coisas mais simples, usar o operador ternário deixa seu código mais limpo, mais curto, mas muitas vezes pode dificultar a compreensão de quem está lendo. A gente está lhe apresentando para incrementar seu conhecimento, mas sabe que não é obrigatório de forma alguma usar dessa forma e que há situações corretas de se usá-lo. Você utilizar isso aqui com expressões muito complexas vai deixar seu código mais rebuscado e talvez mais sujo do que simplesmente usar o if-else convencional. Fazendo uma revisão rápida do que a gente viu até agora, cada estrutura tem sua prática e condição correta de ser usada. Em sua maioria das vezes, a gente vai utilizar if-else para avaliar condições booleanas. Switch não é tão comum assim de se utilizar, mas é importante que você saiba que também é possível usar casos discretos. E o operador ternário é um jeito bonitinho e prático de você avaliar expressões condicionais booleanas no seu código. Aprender o fundamento de condicionais é extremamente importante para a sua carreira de programador. E a gente aqui só lhe mostrou as principais formas de implementação delas em C, mas vão servir para diversas outras linguagens e provavelmente durante toda a sua carreira. Por hoje é só, e é isso.